Está connosco o João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica. João Noronha Lopes, boa noite. Acabámos de ouvir Luís Filipe Vieira, declarações que contêm uma acusação grave que é feita a si, à sua candidatura. Não é o único Luís Filipe Vieira que faz esta acusação. Afinal, tem ou não alguma responsabilidade, mesmo que indireta, no clima hostil que se criou na Assembleia Geral de ontem do Benfica? Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade que me dá de vir aqui e repor a verdade dos factos. Eu não tinha planeado, como sabe, estar hoje presente neste estúdio, mas é muito importante vir falar a verdade aos benfiquistas depois daquilo que se passou neste dia. E deixe-me que comece por lhe dizer o seguinte. Aquilo que se passou na Assembleia Geral, relativamente a um sócio que foi impedido de falar, é inadmissível. E eu ontem disse-o de uma forma clara. E não são as mentiras que Luís Filipe Vieira disse hoje que me fazem alterar a posição. Todos os sócios do Benfica têm o direito de falar numa Assembleia Geral, por muito que nós não concordemos com eles e por muito que estejamos em desacordo com coisas que eles fizeram no passado. Portanto, se fosse por si, ninguém teria abandonado o pavilhão quando o Luís Filipe Vieira falou e, antes disso, ninguém teria impedido que o Luís Filipe Vieira falasse naquela Assembleia Geral. Obviamente. E deixe-me explicar-lhe exatamente o que é que se passou. Primeiro, não houve nenhuma manobra organizada da minha candidatura para boicotar quem quer que seja. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito menos houve uma tentativa de sair da sala ou uma sugestão para sair da sala quando Vieira começou a falar. O que se passou foi que, antes da Assembleia começar, João Diogo Manteigas veio ter comigo e desafiou-me para sair da sala. E eu disse que não saía. E disse que não saía porque estava numa Assembleia Geral do Benfica. Portanto, existia sim uma estratégia, mas da parte da candidatura de João Diogo Manteigas... Eu não sei se havia uma estratégia. Estou-lhe a contar exatamente aquilo que se passou. João Diogo Manteigas veio-me dizer se vier falar, perguntou-me se eu ia sair da sala, ou desafiar-me para eu sair da sala. E eu disse que não saía. E que não saía porque, na minha opinião, todos os sócios devem ser ouvidos nas Assembleias Gerais do Benfica e devem ser respeitados enquanto usam da palavra. E, portanto, eu até entendo que algumas pessoas possam sair da sala, estão no seu legítimo direito. Agora, eu não saio, porque eu estou lá exatamente para defender as minhas posições, como sempre fiz, com urbanidade, com respeito pelos sócios para o fazer. E sobre defender posições, aproveito também para dizer que hoje João Diogo Manteigas vai estar também aqui, na Liga de Ouro, e vai ter a oportunidade de reagir não só àquilo que foi dito por Luís Filipe Vieira, mas agora também por si, porque está a dizer que partiu de João Diogo Manteigas essa mensagem de que deveriam os sócios sair da sala por uma questão de marcar posição a quando o Luís Filipe Vieira falasse. Para que fique claro e para também deixarmos já os nossos telespectadores saberem que, e os nossos ouvintes também, que vão contar com a reação de João Diogo Manteigas. Sim, e deixe-me que continue a contar a história. Quando eu me apercebi que, de facto, a situação estava a gerar uma enorme turbulência, eu, juntamente com o João Diogo Manteigas, com o Martim Maier e com o Cristóvão Carvalho, dirigimos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral exatamente para fazermos uma intervenção em conjunto para serenar os ânimos dos sócios, porque era exatamente isso que nós queríamos ter feito naquela altura. E a partir daí, as coisas escaparam-nos ao controle. Mas não acha que quando há essa tal mensagem de boicote ao discurso, porque no fundo é um boicote ao discurso, que incentiva de alguma forma aqueles comportamentos que aconteceram na Assembleia Geral? Sim, mas eu não tenho nada a ver com o boicote ao discurso. Repare, eu estou naquela Assembleia Geral para defender as minhas posições e para ouvir o que os sócios têm a dizer, mesmo que eu discorde deles. Tentei, juntamente com os outros candidatos, como já lhe disse, serenar os ânimos. E a partir daí, a situação, por razões que eu desconheço... Portanto, juntaram-se e foram falar com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral para tentar serenar os ânimos. Exatamente. E depois as coisas, por razões que eu desconheço, escaparam completamente ao nosso controle. E, portanto, houve alguma provocação de Luís Filipe Vieira? Porque ouvimos algumas pessoas à saída da Assembleia e houve quem falasse de atitudes provocatórias por parte do ex-presidente do Benfica. Eu vou dizer uma coisa, mas deixando bem claro. Portanto, Vieira está a mentir quando disse que eu organizei e está a mentir quando disse que eu boicotei. Agora, relativamente a Luís Filipe Vieira... Rui Costa
E Rui também Costa, a candidatura de Rui Costa emite hoje um comunicado que, embora não fale no seu nome, diz que há uma candidatura que foi responsável pelo que aconteceu, fala numa manobra orquestrada, planeada, executada por uma candidatura que procura transformar o Benfica numa arena de insultos, mentiras e agressões à dignidade das pessoas, e nas entrelinhas deste comunicado percebe-se que o visado também é João Noronha Lopes. Portanto, se Rui Costa também desmente se Rui Costa se está a referir à minha candidatura, Rui Costa mente. Mas eu já vou ao Rui Costa. Deixa-me só acabar de falar da Assembleia que teve lugar ontem. Sabe que a diferença é que enquanto Luís Filipe Vieira entrou naquela Assembleia Geral rodeado de campanhas, eu entrei naquela Assembleia Geral, sabe com quem? Com o meu filho, com o ex-presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, com o ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional e com um dos melhores gestores portugueses. Porque o que nós estávamos ali a fazer era, em primeiro lugar, falar das contas do Benfica e, em segundo lugar, falar do regulamento eleitoral. E, portanto, aquilo que eu desafio Luís Filipe Vieira é que, se ele de facto quer estar presente nas Assembleias Gerais do Benfica, é muito bem-vindo e que esteja lá mais vezes do que tem estado nos últimos anos. E o chumbo ao regulamento eleitoral... Mas deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Vieira disse uma vez que havia democracia a mais no Benfica. E, portanto, ele convive mal com a democracia. Mas se ele convive bem com a democracia, então que ele aceite vir a debates. Porque eu, em 2020, desafiei-o para debater comigo. E ele recusou. Então ele que venha debater comigo. E vamos então ver a democracia. E vamos então discutir ideias. Porque Vieira até hoje já lançou candidatura, mas ainda não lançou uma ideia. Vieira critica. Vieira aparece. Vieira manda recados. Mas ainda não defendeu uma ideia. E, portanto, é tempo de Vieira respeitar os sócios do Benfica e de vir a debate se quiser falar do futuro do Sporting do Benfica. Sobre o Luís Filipe Vieira, aquilo que diz, e já agora ainda sobre o regulamento eleitoral, porque acabei por não fazer essa pergunta, e sobre o relatório e contas, teve ou não responsabilidade também nesses dois chumbos, porque Rui Costa também aí fala numa estratégia organizada da parte de candidaturas para que os chumbos acontecessem, mesmo que não fizessem sentido, isto na opinião do ainda Presidente do Benfica? Na opinião do Presidente do Benfica, nada faz sentido quando ele é alvo de críticas construtivas. Quando nós dizemos que o Benfica... Mas há um movimento nesse sentido? Aconteceu um movimento nesse sentido para que na Assembleia Geral o resultado fosse aquele que a sua candidatura defende, não é? Que era o chumbo daquele regulamento eleitoral? Não, Mariana, o que houve foi... Há voluntários organizados que vão para as saídas dos estádios para falar às televisões em prol da sua candidatura? Há manipulação de sondagens? Isso é tudo mentira, mas deixe-me só voltar aqui a essa questão, que é a seguinte. O que estas últimas 24 horas mostraram é o desespero. É o desespero de duas pessoas que simbolizam um regime que vai cair. Um regime que está podre, que vai cair. E, portanto, estão nervosos com os resultados das sondagens. Mentem, lançam calúnias, desviam atenções daquilo que devem ser as ideias e aquilo que nós estamos aqui a avaliar nestas eleições. Rui Costa quer desviar as atenções do facto do seu mandato ter sido um falhanço. Ele falhou desportivamente, ele falhou financeiramente. O que é que conversou com o Rui Costa? E ele falhou na defesa dos interesses do Benfica. Deixe-me só terminar. E, portanto, quando nós falhamos, quando não temos boas ideias para apresentar, quando só temos desculpas e não soluções para os problemas, o que é que nós fazemos? Lançamos calúnias sobre os outros. E deixe-me que lhe diga o seguinte. Rui Costa foi o primeiro candidato a presidente do Benfica que entrou em ataques pessoais contra a minha candidatura. Inclusivamente, chegou a dizer, repare bem nisto, chegou a dizer que eu e milhares daqueles que me apoiam festejamos as derrotas do Benfica. E, portanto, eu devo dizer de uma forma muito clara, eu não aceito lições de benfiquismo de Rui Costa. Está a fazer um ataque duro a Rui Costa, com quem conversou, nós mostrámos essas imagens. Mas permite-me terminar. Quem vê estas imagens questiona-se sobre o que aconteceu nesta conversa. Eu já vou comentar. Sim. Mas eu tenho que explicar as coisas como são. Que é, Rui Costa é o primeiro candidato que lança ataques pessoais. E é o primeiro candidato que baixa ao nível desta campanha. E eu não aceito lições de benfiquismo de Rui Costa. Nomeadamente quando ele fala do nome de Vale Azevedo. Sabe porquê? Porque Rui Costa foi bandeira eleitoral de Vale Azevedo. E eu estive do lado de Manel Vilarinho para acabar exatamente com
uma presidência que colocava em risco o Benfica dos sócios. E Rui Costa não tem qualquer legitimidade para vir dar lições de benfiquismo a ninguém, porque em 2020 eu bati-me contra Luís Filipe Vieira, exatamente porque queria devolver o Benfica, ao Benfica, o bom nome, estava farto de processos judiciais, estava farto daquela forma de gestão e queria devolver ao Benfica o bom nome e a sua dignidade. E sabe o que é que fez Rui Costa? Encostou-se, escondeu-se atrás de Vieira. E, portanto, que fique bem claro, Rui Costa começa com os ataques pessoais e não tem legitimidade para dar lições de benfiquismo a ninguém. O que é que disse a Rui Costa na Assembleia Geral, naquelas imagens que eu tenho uma relação cordial, pessoal, com Rui Costa, mas depois vejo estes comunicados e fico a pensar, quer dizer... Portanto, ali foi uma conversa serena e sem qualquer tipo de Rui Costa disse acusação. uma vez que não assinava que não lia os documentos que assinava. E, portanto, eu pergunto-me... Mas eu estou a referir-me a estas imagens que estamos a mostrar. Rui É algo Costa muito concreto, não é? Rui Costa disse uma vez que não lia os documentos que assinava. E eu pergunto-me se ele lê os comunicados que fazem por ele. Ou então é ele que faz esses comunicados e ainda é mais grave. O comunicado não bate com aquilo que Rui Costa lhe disse naquele momento? momento? Claro que não. E sabe, as desculpas vêm tarde. Porque quando se põe em causa a honorabilidade de uma pessoa, as desculpas vêm tarde. Portanto, e há Rui uma Costa, coisa que me distingue. Não lhe falou sobre esta... Não, estivemos a falar sobre o regulamento eleitoral. Esta leitura de que tinha havido ali uma manobra da parte da sua candidatura. Estiveram a falar sobre o regulamento eleitoral. Rui Costa perguntou-me por que razão é que nós estávamos contra o regulamento eleitoral. E eu expliquei-lhe porquê e explico-lhe num minuto. Este processo do regulamento eleitoral foi muito mal conduzido pelo Presidente da Assembleia Geral. Poderia ter resolvido este problema muito mais cedo. Desde março que nós poderíamos estar a discutir um regulamento eleitoral. Nas eleições de 2021, houve uma reunião de consenso entre Rui Costa e Benítez para chegarem a um consenso sobre o regulamento eleitoral. Este Presidente da Mesa decidiu não o fazer. Chamou as candidaturas, empurrou com a barriga para a frente e não resolveu nada. Nós, desde o mês de junho, que estamos a apresentar propostas, soluções... a pedir esclarecimentos relativamente ao regulamento eleitoral. E não nos foram dadas. Na Assembleia, na qual eu participei ontem, não foi só a nossa candidatura, mas 3 outras candidaturas que solicitaram ao Presidente da Mesa que não transformasse aquela Assembleia num plebiscito. Mas falemos sobre as outras candidaturas. Mas deixe-me só terminar. Desmentiu, mas deixe-me acrescentar isto. Mariana, mas é que eu não consigo responder. É só dizer isto, que é importante dizer isto. 4 candidaturas que estavam naquela Assembleia Geral questionaram este regulamento eleitoral e votaram contra. E, portanto, quando assim é, isto é sinal... E 4 candidaturas, neste momento, acusam-no a si de ser responsável pelo clima que se criou na Assembleia Geral, de ter orquestrado, da parte de adeptos até mais radicais, aquele clima de conflito que se criou naquela Assembleia. Foram acusações muito diretas da parte não só de Luís Filipe Vieira e de Rui Costa, que já aqui desmentiu, mas também da parte de Cristóvão Carvalho e Martim Maier, que disseram também que a sua candidatura foi responsável por um clima de intimidação. É uma acusação grave que é feita. Aquilo que está aqui a dizer é que desmente essas 4 versões que foram apresentadas até agora, sabendo que João Diogo Manteigas, entretanto, foi apontado também como estando ligado a si nessa mesma estratégia, da parte de Luís Filipe Vieira, por exemplo, desmente todas essas acusações. É completamente mentira. Ouça, e eu não admito, para que fique claro, não admito que ninguém ponha em causa a minha honra e a minha reputação. Então isso quer dizer o quê? Que as 4 candidaturas se juntaram nesta versão por que razão? Porque estamos em eleições e porque há sondagens, obviamente, não são favoráveis a essas candidaturas. É a única explicação. E a outra explicação é que Rui Costa e Vieira, vamos lá ver, Rui Costa e Vieira são farinha do mesmo saco e, portanto, usam as mesmas estratégias. Mas usam as mesmas acha, manobras. por exemplo, Cristóvão Carvalho e Martim Maier, que, olhando até para a sondagem, parecem ter poucas hipóteses de ganhar as eleições, juntam-se a este ataque, a esta acusação grave que é feita à sua candidatura e à de João Diogo Manteigas para ganharem votos? Ouça, estão a mentir todos. Se dizem isso, estão a mentir todos. E mais, eu tenho um percurso profissional de 20 anos. Sabe? Tenho um percurso profissional de 20 anos. A trabalhar em grandes empresas de todo o mundo. E, portanto, eu subi na vida a pulso. Não devo favores a ninguém. Não tenho que pagar a ninguém.
Não fui empurrado por ninguém. Não fui escolhido como sucessor por ninguém. Estou-me a candidatar a presidente do Benfica por minha vontade, porque tenho uma grande convicção que o Benfica precisa de mudar. E, portanto, não admito que ninguém ponha em causa a minha honra e a minha dignidade pessoal. Em relação ao Luís Filipe Vieira e ainda à Assembleia Geral, hoje, na entrevista que deu ao NAU, Luís Filipe Vieira negou que tivesse ido à Assembleia acompanhado de seguranças. Esteve lá, o que é que viu? Vi o Luís Filipe Vieira entrar e atrás dele vinham os capangas. E esses capangas, aliás, sentaram-se ao lado de Luís Filipe Vieira durante toda a Assembleia Geral. Eram seguranças? Eram capangas. Via-se perfeitamente. Aliás, se virem as imagens, veem perfeitamente. Claro que eram seguranças. Portanto, Luís Filipe Vieira mente quando diz que não estava acompanhado de seguranças na Mais Assembleia outra mentira Geral. de Luís Filipe Vieira, mas o Luís Filipe Vieira tem uma relação difícil com a verdade, os benfiquistas conhecem e, portanto, vamos lá ver uma coisa. Luís Filipe Vieira é uma figura do passado. Também disse já agora que falou consigo ontem e que lhe disse, a si e a João Diogo Manteigas, que vocês eram culpados por aquilo que tinha acontecido na Assembleia. Confirma que conversou com o Luís Filipe Vieira ontem? Não. O Luís Filipe Vieira, repare, os benfiquistas estão cansados disto. Mas falou Luís consigo Filipe ou não? Vieira, ouça, eu não sei o que é que Luís Filipe Vieira disse. Já não me lembro se falou comigo, se não falou comigo, no meio daquela confusão toda. Eu estava ali a tentar acalmar os ânimos e a solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral... Mas não teve uma conversa só consigo? Não teve. Eu estava ali a acalmar os ânimos e a tentar pedir ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral que deixasse todos os candidatos irem ao púlpito para serenar os ânimos. Foi exatamente isso que eu quis fazer. E não nos foi permitido fazer isso. Mas deixe-me só dizer uma coisa, que é... Os benfiquistas têm que ter consciência de que há um ciclo que está a chegar ao fim. Luís Filipe Vieira teve o seu tempo no Benfica. Mas é passado. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. E, portanto, é uma marca da sua candidatura, não é? A ruptura com o passado. Mas na sua lista estão profissionais que trabalharam com Luís Filipe Vieira durante muitos anos. Não há aqui uma incoerência? Não, total, mas pessoas que trabalharam no Benfica e que são pessoas muito valiosas e muitas delas continuam lá. E, portanto, eu conto com elas. Portanto, não há contradição absolutamente nenhuma. Eu não tenho ninguém dos órgãos sociais de Luís Filipe Vieira na minha candidatura, nem nunca teria. Mas agora, deixe-me ser claro relativamente a isto, que é, Luís Filipe Vieira é uma figura do passado do Benfica. Teve a sua época. Não pode fazer parte do futuro do Benfica. E eu não vou deixar, repito, não vou deixar que o Benfica seja outra vez enredado em processos judiciais e que o nome do Benfica seja falado por maus motivos. Não vou deixar. E acrescento mais. Luís Filipe Vieira acha que tem um direito divino de ser presidente do Benfica. E achou que tinha o direito de nomear um sucessor que é Rui Costa. Eles trabalharam juntos anos e anos e anos. Escolheram as mesmas pessoas, que inclusivamente, provavelmente, escreveram-lhe os mesmos comunicados. E, portanto, é tempo de olhar para o Benfica do futuro. O Benfica não pode continuar com estas pessoas que lá estão há 20 anos, que trabalharam juntas, que têm os mesmos processos, que, como se vê, utilizam as mesmas estratégias. E aquilo que eu garanto aos benfiquistas é uma mudança, mas uma mudança com confiança. Não há paraquedistas na minha candidatura, percebe? Não há paraquedistas. Eu já lá estive em alturas difíceis. Eu tenho uma carreira profissional por trás de mim, já apresentei nomes da minha lista, de grandes benfiquistas, de grandes gestores. Eu já apresentei projetos, eu já apresentei ideias. E sabe uma coisa que me distingue do Luís Filipe Vieira e do Rui Costa? É que eu ando no meio dos sócios. Não preciso de seguranças. Ando no meio dos sócios nas relotes e ando no meio dos sócios quando vou às casas do Benfica. E há uma diferença, que é Rui Costa só vai às casas do Benfica. É passada uma mensagem para que esses sócios participem nas sondagens para que manipulem de alguma forma o resultado, porque essa acusação também foi feita à sua candidatura. Pois é mais outra mentira, mas sabe, as minhas sondagens, sabe onde é que são? Já agora, qual é a reação a esta nova sondagem que lhe dá mais uma vez a liderança, mas com uma vantagem mais curta, e se olharmos sobretudo para a votação ponderada, acha que da parte o pequeno crescimento de Rui Costa pode ser aqui um efeito José Mourinho, sabendo que a sondagem aconteceu antes do jogo com o Gil Vicente? Ouça, as sondagens têm o valor que têm. Pelos vistos, incomodam mais os outros do que me fazem deitar foguetes a mim. Os outros estão todos muito incomodados com as sondagens e, portanto, reagem com estas mentiras e estas calúnias que se espalharam ao longo do dia inteiro. Mas não vão passar. Essas mentiras não passam. Porque os benfiquistas têm o direito a conhecer a verdade. Mas deixe-me que acrescente uma coisa. As minhas sondagens são feitas junto dos benfiquistas. São nas casas do Benfica.
eu estou desde o mês de junho a correr as casas do Benfica. Já fui a mais de 20 casas do Benfica. E aquilo que eu sinto é um desejo de mudança. Tive presidentes das casas que estiveram em 2020 com o Luís Filipe Vieira a declarar-me o apoio. E não foi nem um nem dois, já foram vários. E há uma coisa que me distingue de Vieira e de Rui Costa. É que quando eu vou às casas do Benfica, eu não vou lá só em alturas de aniversário para fazer um discurso. Eu vou lá e estou 2 horas a ouvir os sócios e a responder a perguntas dos sócios. E uma das coisas que se perdeu, Mariana, uma das coisas que se perdeu muito no Benfica nos últimos tempos foi este respeito pelos sócios, esta dimensão associativa do Benfica. Porque este presidente passa a vida no gabinete e não contacta com os sócios, não respeita os sócios. Tem convites para ir às casas do Benfica e não vai. E, portanto, essa é uma diferença essencial. O Benfica não é de um rei iluminado, nem é de um príncipe herdeiro. O Benfica é dos sócios. O Benfica é de mais de 400 mil sócios. E há que respeitá-los, dizendo a verdade, indo ouvi-los e estando perto deles. Tem o desejo de mudança e é algo que partilha com a candidatura de João Diogo Manteigas. Estamos a mostrar agora os resultados desta última sondagem que foi feita pela Intercampos. Até agora estavam à vista linhas convergentes entre a sua candidatura e a candidatura de João Diogo Manteigas. Hoje, inclusivamente, há uma acusação que é feita a dobrar por parte de Luís Filipe Vieira, que os coloca numa estratégia conjunta, mas à parte disso, até aqui, foi sempre considerado que tinham pontos em comum. Mas hoje chegou aqui e disse que foi João Diogo Manteigas a quem passou a mensagem de que se deveria sair da Assembleia Geral quando falasse Luís Filipe Vieira. A partir de hoje, João Diogo Manteigas é um adversário nesta campanha eleitoral. As candidaturas que concorrem consigo nestas eleições são todas suas adversárias de forma declarada, é isso? Eu respeito todos os meus concorrentes nestas eleições. Acho que é um sinal de vitalidade do Benfica ter vários candidatos nestas eleições, mas deixe-me que lhe diga de uma forma clara. Os meus adversários são Vieira e Rui Costa. São eles que representam o passado. São farinha do mesmo saco. São eles que trabalham com as mesmas pessoas. São eles que usam as mesmas práticas. E aquilo que nós assistimos hoje por parte dessas duas candidaturas, sabe o que é? É desespero. É ambos sentirem que está a chegar ao fim um regime. E este regime vai acabar. E vai acabar porque o Benfica não aguenta mais 4 anos disto. O Benfica precisa de mudar com gente nova, com um projeto e com ideias. É isso que eu tenho estado a apresentar aos benfiquistas. E deixe-me que lhe diga mais uma coisa. Eu não vou entrar em ataques pessoais. Mas não deixarei, em circunstância alguma, de vir esclarecer os benfiquistas quando for preciso falar a verdade. E hoje era importante vir aqui e falar a verdade aos benfiquistas. E deixe-me só que acrescente mais um ponto relativamente ao regulamento eleitoral, que é, assim como nós temos feito apelos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para que faça um regulamento eleitoral que seja que crie as condições para umas eleições justas, transparentes e fiáveis, nós continuaremos disponíveis para fazer sugestões e para trabalhar com ele, mas também estaremos atentos a que ele seja verdadeiramente o garante da independência que um Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve ter. E, finalmente, deixe-me que lhe diga aos benfiquistas o seguinte. A mudança tem que ser feita com confiança. E os benfiquistas podem confiar num projeto e numa equipa. Nós estamos a trabalhar há 1 ano. As pessoas estão a trabalhar entre eles. Não têm agendas próprias. Já fizemos um projeto. E todos nós sabemos exatamente aquilo que vamos fazer no primeiro dia e todos nós sabemos exatamente o que é que teremos que fazer no dia 26 de outubro. João Noronha Lopes, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na CMTV. Fica a entrevista a João Noronha Lopes numa reação também àquilo que foi dito recentemente